Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Um feliz sábado a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre a graça de Deus. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que quem não se inscreveu ainda no meu canal no YouTube, que por favor se inscreva. Peço mais uma vez que curtam os vídeos. Então, por favor, pausa o vídeo agora, já vai lá, já curte o vídeo. Quem não se inscreveu no canal, se inscreve agora, já, pausa. Já foram lá, já curtiram? Por favor, é muito importante. Eu já vi que algumas pessoas já visualizaram e já curtiram. Eu agradeço. E continuem se inscrevendo no canal, é importante o canal ir para frente, né? Que nem o pessoal da minha igreja hoje, eles iam levar livros para entregar para as pessoas de graça, né? Livros, o livro O Grande Conflito, né? Eu até ia pegar uns dois lá para entregar aqui para alguém, mas acabei não pegando. Mas se semana que vem tiver ainda alguns, eu vou trazer. Então é assim, queridos irmãos. Então nós temos que entender que isso é um trabalho missionário, é um trabalho para Deus. É importante que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possíveis, né? Eu fico feliz de ter 40 inscritos no canal, embora não veja nenhum vídeo com 40 visualizações, né? Não adianta ter 40 inscritos e esses 40 não estão vendo os vídeos, né? E muito menos curtindo. Então é preciso que se inscrevam, que visualizem os vídeos, que compartilhem, que curta. Não demora nada para curtir e compartilhar. E se inscrever no canal é rápido, inscrever no canal uma vez só. Curtir é uma vez por dia e compartilhar. Vocês vão assistindo enquanto estão lavando uma roupa, enquanto estão fazendo uma comida, estão limpando a casa, vão ouvindo, né, o vídeo, entendeu? Não precisa parar tudo para assistir. Mas é importante, são mensagens importantes, tá bom, queridos irmãos? Desde já agradeço. Queridos irmãos, a graça de Deus. Muita gente fala, a minha igreja que é certa, as outras são erradas. Ah, quem não segue as leis de Deus não vai ser salvo. O que tem de verdade nisso? Né? O que tem de verdade? Não tem verdade nisso, né? De que a pessoa vai ser salva só quem seguir a lei, não é isso. E o que é a graça? A pessoa é salva é pela graça. E o que é a graça? Na realidade, a graça de Deus tem a ver com o sacrifício de Jesus na cruz. Ele foi naquela cruz por nós. Pare para refletir um minuto. Põe na sua mente a aparência de Jesus com a coroa de espinho na cabeça, tudo sujo de sangue, crucificado na cruz, lá, ou morto já na cruz. Essa imagem é a imagem da graça. Pois quem são feridas imundas, feridas mal cheirosas, somos nós. Nós é que deveríamos estar crucificados naquela cruz e não ele. Mas ele tomou o nosso lugar. Assim como o cordeiro lá na época de Abraão tomou o lugar de Isaac no sacrifício, Jesus tomou o nosso lugar. Entendeu? Quando o povo rejeita Jesus lá quer salve Jesus o Barrabás ou salve Jesus o chamado Cristo, o rei dos judeus. Ele fala salve Jesus Barrabás, o que eles estavam fazendo? Rejeitando Jesus e aceitando Barrabás. Automaticamente, quem era Barrabás? Éramos nós. Então, na verdade, o que eles fizeram lá? A pergunta era: querem que salve vocês, o povo, ou Jesus o Cristo? Vocês, o povo. Por quê? Porque não adiantava nós morrermos. Nós íamos morrer. Cristo morreu, ele ressuscitou, para que nós tivéssemos direito à vida eterna, né? Então, Barrabás representa todos nós, pecadores imundos que somos. Nós não somos melhores do que ninguém. Então, quando falam, a tua igreja adventista é a certa? É ela que é a certa? Não sei. Eu não sirvo a igreja adventista, eu não sei se ela é certa ou não. Eu não sou servo da adventista. Eu falo que eu sou um adventista do sétimo dia batizado, sou, mas eu não sigo a igreja adventista. Eu não sou fiel ou seguidor da igreja adventista. Não, eu sou fiel e seguidor das escrituras sagradas e através delas de Deus. Eu adoro a Deus, eu adoro o Espírito Santo e Jesus Cristo.
Eu louvo a Deus pelo Senhor Jesus Cristo. Eu glorifico a Deus pelo Espírito Santo Jesus Cristo. Eu amo a Deus pelo Senhor Jesus Cristo. Eu não amo pastor de igreja, eu não amo igreja, eu não me apego à igreja, né? Quando eu prego aqui e falo da guarda do sábado, eu não estou falando para ninguém vir para a igreja adventista do sétimo dia. E sim para as pessoas se atentarem às escrituras sagradas. Porque a graça, ela tem a ver com os sentimentos que você tem, principalmente os sentimentos base de toda a escritura sagrada, que é o amor. E Jesus Cristo representou o maior amor que poderia representar ao morrer pelas criaturas que o traíram. Porque assim Deus se sente. Quando você adora imagens, adora janelinhas, suor de pastor, adora igrejas, você está traindo a Deus com outra coisa, né? Que nem, por exemplo, Deus deu exemplo ao fazer o profeta Oséias casar com uma prostituta. Ela traía ele o tempo inteiro. Ele não sabia se os filhos que ela teve eram dele, mas ele assumiu os filhos, entendeu? Então o sentimento que ele tinha é o mesmo sentimento que Deus tem com relação às pessoas por estarem adorando outras imagens, adorando imagens em vez de adorar ele, adorando outras coisas que não é ele. Ele está se sentindo traído, do mesmo jeito que Osé se sentia pela esposa prostituta. Nós somos a prostituta. Osé representa Deus. E nós representamos a prostituta. Pois nós estamos nos prostituindo com outras coisas ao invés de Deus, né? Quando você lê na Bíblia, se não me engano, em Coríntios, está escrito que Jesus é o caminho da vida, é a fonte da vida, é o caminho, que não existe outro caminho a não ser ele. Então é a ele que nós devemos adoração, e não a outras coisas. Então eu sou fiel às escrituras e delas a Deus. Se as escrituras estão mandando que eu guarde o sábado, eu vou guardar o sábado. Eu não guardo o sábado porque a igreja adventista guarda o sábado. Não. Eu frequento a igreja adventista porque eles guardam o sábado. Eu frequento a igreja adventista porque através dela eu consigo exercer o direito nos meus trabalhos de não trabalhar ao sábado. Mas eu não sou fiel à igreja adventista, eu não sigo a igreja adventista, eu sigo a Deus. Você entendeu? Eu me considero adventista? Sim, eu sigo a igreja adventista justamente porque ela segue o que é correto, porque ela guarda o sábado, porque não comemos carne imunda, porque eu vejo o mais certo ali, entendeu? Não, eu não sigo o sábado por causa da igreja adventista, eu sigo a igreja adventista por causa do sábado, entendeu? É como diz Jesus, o sábado não foi criado para o homem é que foi criado para o sábado, né? Pois quando Deus criou o sábado, o homem já tinha sido criado, né? Então, o homem tem que guardar o sábado. O homem tem que guardar o sábado. E isso vai acontecer muito mais forte quando a segunda bênção surgir. Então, o que é estar salvo? O que é fazer o que é certo para ser salvo? O que nós devemos fazer? O que é a graça? Tratar as pessoas com amor, aceitarmos quem nós somos, seres imundos, que não somos perfeitos, aceitar os nossos erros e aprender com eles, aprender a pedir desculpas, aprender a perdoar, aprender a ser grato realmente pela vida, não reclamar, aceitar a vida que vive, seja qual for, aprender a confiar em Deus, aprender a ser fiel a Deus, aprender a amar a Deus e ao próximo, porque a base da, das duas tabuletas dos mandamentos é a primeira é amar a Deus acima de tudo, a segunda é próximo a nós mesmos. Então, mas aí você fala, mas como que eu vou amar a Deus acima de tudo? Seguindo os quatro primeiros mandamentos, para começar, que é adorar somente a Deus, não ter mais para adorar, não usar o nome dele em vão e guardar o dia do sábado. O que que é usar o nome dele em vão? É você falar que você serve a Deus, que você acredita em Deus, que você confia em Deus, que Deus é maravilhoso, que Deus é isso. Se falar que você é um cristão, só que você, ao mesmo tempo, você segue o mundo, faz coisas do mundo, não quer ser uma pessoa diferente perante Deus. Quer ser uma pessoa do mundo. Não abre mão do mundo, continua fazendo as coisas erradas, fornicando, fazendo as coisas erradas. Então, você está sendo um hipócrita, ou seja, você está usando o nome dele em vão. Não é você falar, eu juro para Jesus, viva uma coisa errada. Não é só isso. É muito mais do que isso. E quando fala guardar o sábado, é pegar o sábado e guardar no bolso? Não.
é você não trabalhar aos sábados, é você cessar o seu trabalho financeiro, seu ganho, sua carreira profissional e usar esse dia como o pessoal da minha igreja está usando, por exemplo, para levar os livros hoje para entregar às pessoas, ir ao culto na parte da manhã, estudar a Bíblia, descansar no sábado. Para isso que serve, estar com a família. O sábado é para isso. Não é para você trabalhar. É isso que é fazer o sábado. Claro que emergências acontecem, então muitas vezes tem coisas que são emergências que você tem que resolver. Mas o contrário, não. Que nem eu estava falando com uma professora hoje que deu aula comigo lá na escola que eu estava trabalhando, e ela pegou e falou que ela teve que ir na escola lá hoje para cumprir o horário lá, por causa de um dia que ela trocou de escola, ela tá em outra escola, teve que ir naquela escola para cumprir o horário. Aí eu falei para ela, eu não iria, de jeito nenhum, porque hoje é sábado e eu não trabalho no sábado. Já que eu vou no domingo repor, eu vou, na sexta-feira, no feriado, eu vou, mas no sábado, não. Posso repor até na segunda-feira, na parte da manhã, que eu não tenho a hora, que eu não trabalhei, eu não trabalhava na semana, mas no sábado não vou. Entendeu? Então, é uma questão de respeito a Deus. E a igreja adventista me permite guardar o sábado e não quebrar o trabalho. Porque eu falo que eu sou um adventista, levo uma documentação da igreja e eu não trabalho ao sábado. Então, por isso, eu frequento a igreja adventista. Eu frequento ela pelo sábado e não guardo o sábado por causa da igreja adventista. Pelo contrário, eu guardo o sábado porque Deus estimulou na Bíblia que é para ser guardado. Simplesmente isso. Eu não acho que ela é certa, eu acho que a certa é a pessoa que vive bem. Como eu já falei, uma família que eu conheço, meu amigo, eles são católicos de berço, mas são pessoas tão boas, tão abençoadas por Deus, que eu não tenho dúvida que eles estarão na vida eterna. A não ser, claro, que eles ainda estejam aqui quando Jesus retornar. Aí pode ser que eles não estejam, porque eles vão acabar recebendo a marca da besta. Por quê? Porque eles não compreendem o sábado e certas coisas da Bíblia. Entende? Então eles vão acabar sendo enganados. Se eles não reconhecerem o sábado e não reconhecerem os sinais que vai ser dado pelo inimigo lá quando a segunda besta surgir. Serão enganados e receberão a marca da besta. Aí não tem como eles serem salvos. Agora, se eles partirem antes da besta surgir, com certeza eles estarão salvos. Como a gente salva em todas as igrejas. Não só na Adventista, não só na Católica, em todas. Em todas as igrejas vão ter gente salva e gente perdida. Né? Que nem numa novela Apocalipse. Lá fizeram o que não vai existir, né? Arrebatamento secreto. E aí, eh, teve uma igreja, e essa igreja, um dos pastores da igreja foi levado no arrebatamento e o outro não. Você entendeu? Por quê? Porque um fazia o que era certo para os olhos de Deus, era uma pessoa misericordiosa, justa, estava interessado em levar as pessoas para Deus. E o outro, que inclusive é irmão de sangue dele, não. Estava interessado em dinheiro, estava interessado em outras coisas, e não com a verdade. Né? Os dois eram pastores na mesma igreja. Um ficou, o outro foi. Por quê? Porque ele não estava preparado para ser salvo. Na novela, como se fizeram uma enganação, teve um segundo arrebatamento. Só que na realidade não terá. O arrebatamento vai ser um só. Então, e não será secreto, mas será o olho nu. Então, quando acontecer isso, todas as pessoas vivas serão arrebatadas. Então não vai ter ninguém que vai sumir. Quem não for arrebatado já estará morto. E os mortos que terão que ser arrebatados serão ressuscitados. Os vivos transformados. E todos serão arrebatados juntos para o céu. Então, não será nada escondidas, né? Tá certo, queridos irmãos? Então, nós temos que entender isso, para não sermos enganados. Tá certo? Então, as escrituras é o que eu sigo. Eu sou fiel às escrituras e a Deus, e a mais nada. Eu não vou na igreja de casa de pastor. Eu não vou, se eu for para São Paulo, eu vou frequentar a igreja lá em São Paulo e não aqui. Se for para Minas, eu vou frequentar lá em Minas, não vou vir aqui. Eu não vou sair lá de São Paulo, onde eu tenho casa na Vila Cícero, para vir aqui na igreja. Se lá tem um adventista perto da minha casa. Você entendeu? Eu fui para Bertioga, acabei não indo na igreja lá, eu deveria ter ido. Mas quando eu for, se outra vez que eu for para Bertioga, eu vou na igreja adventista lá, se eu estiver lá no sábado. É uma maneira de conhecer irmãos novos,
né? Quem sabe alguém que eu possa casar, e que até agora não achei ninguém, né? E é uma maneira da gente frequentar a igreja, né? Então é assim. Então nós temos que aprender que a gente não tem que ir naquela igreja só. Que nem eu vejo aqui pessoas daqui que saem daqui para ir do outro lado da cidade de Mogi das Cruzes para ir na igreja. Para quê? Você tem a mesma igreja aqui encostada. Eu não tenho que adorar a igreja nem pastor nenhum. Eu tenho que ir para a igreja por Deus. Eu tenho que ir para louvar, adorar e glorificar a Deus e não a pastora, a igreja. Não é esse o intuito. Tem gente que pega para aquele salve enorme, roupa colada no corpo e vai para a igreja achando que está abafando. Essa não é a essência. A essência da igreja é a simplicidade. Tem gente que fala, são muito exagerados, são muito rígidos, são muito isso. Não se trata disso, querido irmão. Se trata que nós queremos ser o povo de Deus e queremos mostrar que é um povo de Deus diferente. Diferente do mundano. Nós queremos que as pessoas olhem para a gente e percebam que nós somos o povo de Deus. Que nós somos servidores de Deus. E não que nós somos iguais a eles. Que nem adianta eu ver a pessoa lá com a Bíblia na mão, com o terno na igreja, e na semana vendo ela bebendo no bar, vendo ela na gandaia, embalada, em casa de prostituição. Não adianta nada, entendeu? Não adianta a pessoa ir para a igreja e a família só ser exemplo de briga, de confusão, de contenda. Esse é outro ponto. É preciso que a família seja unida. Deus vai sempre, sempre querer nos amar. Tem textos falando sobre isso, sobre graça, sobre o amor, tanto com 1 Coríntios, como em 2 Coríntios, em Gálatas, em Zacarias, tá certo? Então, nós temos que entender que Jesus Cristo, ele foi amor o tempo inteiro. Ele amou o seu próximo. Ele demonstrou que ele era diferente dos outros lá, quando ele vai pregar em Samaria, coisa que muitos não fariam, né? E fala, mas o profeta Jonas foi pregar em Nínive lá, por exemplo. Sim, ele foi pregar em Nínive. Mas depois de ter tentado fugir, depois de ter ficado 3 dias numa baleia, num peixe grande, né? E foi ainda mesmo assim emburrado, e não queria ir. Agora Jesus foi de bom grado, né? Por quê? Porque para Jesus ele não faz diferença entre o brasileiro, entre o americano, entre o francês, o inglês, o espanhol, o russo, o ucraniano, o israelita, o, o Iraque, o Irã, África do Sul, Japão. Não. Para Deus, todos nós somos uma só família. Todos nós somos descendentes de Noé e de Adão. Nós todos pertencemos a uma mesma família, somos todos irmãos, somos todos parentes, somos todos filhos de Deus. E o maior desejo de Deus é que todos fossem salvos. Ele não faz diferença entre um e outro. É exatamente isso que nós, como cristão verdadeiro, temos que fazer. Não podemos ser apostatados, temos que ser verdadeiros. Ou seja, nós temos que pregar para quem quiser, tratar todos com igualdade, com amor, sem fazer diferença de ninguém. E isso vai para religião, para time de futebol, para opinião política, para estilo de vida, para o jeito da pessoa, não importa. Nós temos que aceitar os nossos irmãos, nossos semelhantes como eles são, não querer mudá-los. Temos que aceitar as pessoas como elas são, tratar bem as pessoas, pensar no próximo. Não adianta morar aqui no sítio, ter pé de caqui, por exemplo, e deixar aquele monte de caqui cair no chão e apodrecer, ao invés de distribuir para meus irmãos? Claro que não, eu tenho que distribuir. Entendeu? Eu tenho que distribuir. Tá certo, queridos irmãos? Então não adianta. Aí eu não estou sendo um servo de Deus, eu não estou sendo um cristão de verdade. Então eu tenho que dividir. Olha só, irmã da igreja, lá deu pra minha mãe o, não sei se é angu, aquele lá, sei lá como é que fala naquele negócio lá, aquele tipo de feijão, né? E minha mãe foi lá buscar na casa dela porque ela esqueceu de levar na igreja. Ela deu uma sacola pra minha mãe. Então, adianta, ela poderia falar, eu vendo pra senhora. Não, ela deu pra minha mãe.
Eu vi hoje lá a cena na igreja que me deixou bem feliz vendo uma atitude de uma criança. A neta dessa mulher, ela pegou e deu duas coisinhas que era dela lá, que tava no estojo dela, pra amiga, no fundo, a menina no fundo, a amiga dela. Ela pegou e deu uma caneta em forma de flor e um vidrinho que geralmente usa com álcool dentro pra higienizar a mão, pendura na mochila. Roxinho. Ela deu pra amiga. Então, isso é uma coisa, ela é dela. Ela não comprou pra dar pra amiga aquilo lá. Ela era dela e ela deu pra amiga. Por quê? Aquilo ali é um ato de amizade, de misericórdia, mostrando carinho, afeto uma pela outra. Coisa que muita gente não faz. Tem gente que fala, não é meu, eu não dou, não empresto. As únicas coisas que eu não empresto, queridos irmãos, é o meu carro, né? Carro e os meus equipamentos de eletricidade, essas coisas, parafusadeira, essas coisas eu não empresto. Eu não empresto, não que eu não queira emprestar. Não é porque eu tenho medo das pessoas quebrar. Mas se as pessoas precisarem, eu mesmo vou com eles lá e utilizo para a pessoa, ajudo a pessoa e faço a pessoa que é necessário fazer com aquilo que ela quer fazer, eu faço para a pessoa. Mas eu não entrego na mão com medo, né? Eu emprestei a parafusadeira que eu tinha pro rapaz que estava pondo telhado aqui na minha casa, né? Para apertar os parafusos das telhas com ela, facilitar o serviço dele. Aí o que aconteceu? Ele perdeu o bico da parafusadeira e sabe o que aconteceu? Eu fui achar ele jogado aqui no chão, aqui embaixo, o bico. Ele tava usando a arma pra apertar. Tava caído aqui embaixo, na garagem, no chão. Quer dizer, olha o cuidado que ele teve. Eu falei, não vou emprestar mais pra ninguém. Porque eu não, custa caro. Eu não vou quebrar, porque aí o prejudicado vai ser eu. Quantas vezes nessa vida, gente, irmãos, que eu já saí mal por ser bondoso demais. Então eu levava as pessoas para jogar videogame na minha casa, quebrava o controle. Teve gente, uma prima minha, que derrubou um videogame no chão, porque na época era com fio, né? E puxou o controle, porque tinha vendido de jogar mexendo os braços e caiu no chão. Eu tinha um carrinho que meu pai comprou para mim, carro mesmo, ele tinha imitação de Fórmula 1, né? Que a gente entrava dentro, ele tinha dois pedais, né? Que é como se fosse para pedalar a bicicleta, né? Tá? E o volante para você guiar. E aí foi um menino lá vizinho, deixei ele andar no carro, ele quebrou o volante do carrinho. Entendeu? Então, a gente sai muitas vezes mal por emprestar as coisas das pessoas. As pessoas não têm cuidado e não se responsabilizam. Entendeu? Então, eu passei a não emprestar mais as minhas coisas. Mas se a pessoa precisa, eu vou lá e ajudo. Entendeu? Já emprestei até o carro algumas vezes, mas eu não quero emprestar mais porque se só baixa o carro, quebra, ela não vai querer dar conta do carro. E aí o prejudicado vai ser quem? Vai ser eu. Vai ser a gente aqui. Esse carro aqui, que eu estou dentro dele agora gravando mensagem, ele é essencial aqui para um socorro. Entendeu? É ele quem socorre a gente quando precisa. Ele é essencial aqui, eu não posso ficar sem ele. Né? Você viu quando minha mãe caiu, quebrou o fêmur? Foi ele que serviu de ambulância para levar minha mãe. O outro carro que eu tenho aqui não tem condição de fazer isso. Agora, esse aqui teve que ele é estilo piruinha. Então eu não posso ficar sem esse carro aqui, ele é de vital importância. Então, como que eu posso emprestar o carro para a pessoa acontecer alguma coisa? Né? Eu, se eu bato, já mando arrumar e pronto. Agora a pessoa vai mandar arrumar na hora, igual eu faço, ela tem dinheiro para pagar? Se não tem, como que ela quer o carro emprestado? Eu não. Então, carro não se deve emprestar. Às vezes a gente empresta por dó, mas a gente tem que evitar, né? Então é assim, queridos irmãos. A graça de Deus, ela tem a ver com a gente fazer o que é o certo, fazer o bem às pessoas, olhar as pessoas com o bem, não ficar tratando as pessoas mal, humilhando, não pegando e julgando as pessoas sem prova, sem saber, não ficar tomando decisão sem antes estudar para saber se é verdade o que está sendo uma decisão ou não. Que nem tem pessoa que fala, ah, não, o sábado foi bonito, não vou guardar o sábado, não vou comer carne de porco, vou tomar café, vou fazer isso, não vou seguir isso de jeito nenhum, não sou dessa igreja. Só que a pessoa esquece que é Deus que está mandando, não a igreja. E segundo, essa pessoa ela não tem nem a decência, nem a atitude de pelo menos estudar ali a palavra de Deus, as escrituras, pesquisar, para ver se é verdade ou não, se deve seguir ou não. Simplesmente ela não quer seguir e não segue porque não quer seguir o mundo.
E ainda fala que serve a Deus, que gosta de Deus, que Deus é maravilhoso, que está ajudando, que tá a pessoa crescendo, que está parando, que está dando força, agradece sempre depois que come, porém, rejeita Deus na cara dura as coisas dele. E ele tá vendo tudo que ela tá fazendo, a pessoa. O problema não é seguir, mas é desdenhar ainda, né, da situação. E ainda negar aquilo sem ao menos estudar para saber se é verdade. Se essa pessoa tivesse um pingo de vontade de seguir realmente a Deus, a verdade divina, essa pessoa ia estudar para saber se é verdade ou não. Ela ia pelo menos se interessar em saber se é verdade ou não. E não simplesmente bater o martelo sem estudar. Isso é típico da pessoa que julga a outra. Se a pessoa faz isso com a palavra de Deus, ela faz com outras pessoas também, ela vai julgar. Então, se você vive com uma pessoa desse tipo, você já sabe que ela vai te julgar. Qualquer coisa que você fizer, ela vai te julgar, mesmo sem prova. Você vai ser condenado, mesmo se não tiver prova para te condenar. Porque essa pessoa é assim. Ela vai te condenar. Tá certo? Então é assim, queridos irmãos. Espero que vocês possam ter compreendido que Deus, Ele vê tudo, Ele sabe tudo, e você não vai enganá-lo. Então Ele está vendo a sua rebeldia, Ele está vendo se você está seguindo a verdade ou não, se você está fazendo o que é certo ou não. E lembre-se, Ele valoriza muito mais a atitude verdadeira com pouco do que a atitude falsa com muito. Ele não quer receber um caminhão de dinheiro de dízimo por receber. Não. Ele quer receber 4 moedinhas de dízimo, sabendo que aquilo lá é por fé. Tá certo? Lembre-se disso. Deus, ele enxerga dentro da gente. Ele não escolheu homens fortes para ser rei de Israel. Por exemplo, quando ele foi escolher Davi, ele não escolheu o irmão dele lá, primogênito, que era um cara forte, guerreiro, alto, né, que sabia lutar, punha bem a espada, que era do exército de Israel. Não. Ele escolheu Davi, que era baixinho, raquítico, magro, que não sabia nem levantar uma espada. E por quê? Por causa do que ele disse a Samuel, as coisas lá em 1 Samuel, quando ele vai ungir Davi. Deus disse a ele: Eu não enxergo as pessoas com os olhos igual vocês, homens. Eu enxergo as pessoas que elas são por dentro. E por isso que eu sempre falo: é mais importante a beleza interior do que a exterior. Tá certo? Se Jacó tivesse enxergado a beleza exterior, ele não teria cometido o erro de casar com Raquel. Ele teria ficado somente com Lia, que era a vontade de Deus. Pois Lia era linda por dentro. Só que por fora ela era uma pessoa até comum, assim, não era feia, mas era comum, não tinha uma beleza assim exótica, se não chama nisso. Já a Raquel era exuberante, era linda por fora, tinha aquela beleza que chamava atenção e enfeitiçou Jacó. Porém, por dentro, ela era fria, feia, horrorosa, ela só tinha treva dentro dela, só tinha ambição, só tinha coisa suja dentro dela. Se Jacó tivesse parado para enxergar a Raquel por dentro, ele não teria casado com ela, e sim com Lia. Tá certo, queridos irmãos? Então vamos servir a Deus, vamos seguir a Deus. Deus é pai, não é padrasto. Ele quer que nós sejamos fiéis a Ele, tá bom? Ele quer que nós façamos o que é certo, que nós praticamos o amor, a humildade, a amizade, a caridade, a misericórdia, a justiça, o amor, o carinho, a parceria, tá certo? A justiça, a benevolência, são características que ele quer que nós tenhamos. Se você não tem a gratidão, o perdão, se você não usa se você não tem esses sentimentos em você, você precisa passar a ter. Então não significa que você não está salvo. Pessoa salva tem esses sentimentos. Pessoa salva é aquela que se batiza e resolve mudar de vida, viver uma vida diferente. Não se batizar e continuar sendo a mesma pessoa ruim, a mesma pessoa rancorosa, a mesma pessoa imunda que já era antes. Pessoa que humilha, que maltrata. Então, não adianta. Esse batismo não adianta nada, tá? Não adianta a pessoa se batizar e falar que a pessoa falou que eu vi falando. Não, eu posso até me batizar, mas eu vou continuar comendo carne de porco, eu vou continuar fazendo as coisas no sábado, eu vou continuar tomando café. Gente, eu só tenho uma coisa para dizer para essa pessoa. Eu sinto dó dela, eu sinto pena dela. E a hora que ela estiver sofrendo uma doença grave por conta da alimentação errada, eu vou chegar e vou falar para ela. Eu avisei, Deus te avisou. Você não ouviu, agora paga as consequências. Simplesmente isso. Só que eu vou falar, eu não vou te ajudar.
Porque você cavou isso, agora você aguenta firme. Só isso que eu falo pra pessoa. Você procurou, você achou. Você entendeu? Então a vida é assim, irmãos. Nós temos o guia do que devemos fazer, o que devemos fazer para manter a saúde. Não mantém o que não quer, tá bom? Essa é a verdade. Então vamos praticar os bons sentimentos, porque assim nós teremos a graça de ser salvos. Mesmo que você não guarde o sábado, mesmo que você coma carne de porco, você ainda tem a chance de ser salvo. Porém, vai chegar um momento que a segunda besta vai surgir. E aí você não poderá mais guardar o domingo. Ou você vai guardar o sábado, ou não vai ser salvo. Não vai ter mais escolha. Hoje você não tem escolha. Mas quando a besta surgir, não terá. Então é melhor você já estar acostumado desde agora, né? Porque não tarda para a besta aparecer. Tá bom? Então é isso. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, tá bom? Muito obrigado a todos, que assim seja. Eu agradeço e glorifico a todos, tá bom? Bom fim de sábado a todos, meus irmãos. Até mais.